Então, galera, o que acontece aqui? Quando a gente pressiona o botão Power, né? Vou virar aqui para vocês a fonte de alimentação. Então agora, galera, a gente tem, né, a fonte de alimentação aqui. Eu vou alimentar aqui essa placa, né, essa board. Vamos colocar aqui positivo e vou colocar aqui negativo. O que a gente deve analisar na fonte? Não temos nenhum consumo inicial, ok? Vou iniciar o boot. Eu vou pressionar apenas 1 segundo e vou soltar, ok? Observem lá na fonte. 1 segundo e solto. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. 1 segundo. Qual foi o consumo em 1 segundo? Consumo em 1 segundo foi 103 miliamperes, o máximo. Então, 103 miliamperes, né, seria o boot desse aparelho de inicialização. Quando eu faço esse teste de boot, né, eu já consigo compreender se o aparelho ele tem algum consumo, se não tem, né, se ele tem algum curto na malha secundária, se não tem, se alguma câmera pode estar com consumo alto e consumindo mais energia, né, mais corrente. Então esse teste de boot, né, é onde eu consigo verificar se há um consumo depois do power. Por quê? Porque quando eu toco aqui, ó, quando eu toco aqui, né, ó, toquei, ele chegou em, ó, chegou até 108 agora, né? Aqui eu consigo ver se ele tem um consumo secundário maior, né, do que o normal. Se eu pego uma placa que ela tem uma alteração em uma malha secundária, o boot desse aparelho pode ir para 200 mA, 300 mA, ao qual não pode. Por quê? Porque quando a gente faz o boot no aparelho, né, o que está acontecendo aqui na placa? Ela está injetando uma tensão, está saindo pelos blocos do LDO, porém o processador ainda não se armou com a memória, ok? O processador ainda não leu o software. Então, a gente tem esse boot inicial, ó, a gente aqui percebe se tem um consumo maior ou não. Se uma dessas câmeras aqui estivessem consumindo mais, tivesse com algum problema, o aparelho poderia ligar sim, porém o boot do aparelho poderia estar ligando com um consumo maior. O consumo, né, vai passando de estágio até chegar o processador se comunicar com a memória e por aí vai. Vamos lá. Eu vou ligar aqui o aparelho, ó, percebam lá, tá ligando, ó, ligando, ó, pronto, ligou o aparelho, não foi? Percebam aí que agora, né, o aparelho consome a inicialização e o aparelho agora está funcionando. Vamos lá, vamos estudar um pouco sobre esse boot de inicialização. É um assunto bem interessante. Perceba que enquanto o aparelho não chega em 200 mA, a placa não dispara, ela fica tipo que oscilando um pouco, e aí quando ela chega em 200 mA é onde o processador ele se comunicou com o software e aí ele vai fazer a imagem funcionar do aparelho. Ele vai dar o boot, né, como a gente chama de bootstrap, que seria o boot de inicialização. Quando o aparelho está no seu boot de inicialização, o processador ele se comunica com todos os periféricos, com todos os componentes da placa. Sendo assim, a placa vai consumir mais. Beleza, galera? A placa consome mais na hora da inicialização. Quando o aparelho está com tela, né, com todos os periféricos ligados neles, se você for ligar ele na fonte, você vai perceber que alguns aparelhos eles passam até, né, de 2 amperes. Alguns aparelhos mais novos, eles podem sim passar de 2 amperes na hora de inicialização, e isso não é problema no boot, não é nenhum consumo, né? Não vai ser nenhum problema. Por quê? Porque quando o processador ele abre os seus núcleos, né, através das malhas de serial clock e serial data, ele vai acabar se comunicando com todos ao mesmo tempo, né? Nessa hora que ele está comunicando-se com todos ao mesmo tempo,
é o momento do bootstrap. Esse bootstrap, pessoal, a gente vai encontrar muitas vezes, pode ser que em um ou outro aparelho aí, né, que seja raro, mas na maioria dos aparelhos, na hora que a gente inicializa o sistema, a gente vai, mesmo sem pressionar o aplicativo, a gente vai encontrar tensão de câmera, né, tensões do LCD, tensões de várias outras partes da placa, que quando o aparelho, né, está sem o aplicativo ou sem a câmera plugada, por exemplo, não iria funcionar, né? Então, toda a parte de tensões da placa, o processador ele faz com que o Power Manager envie, libera tudo. Por quê? Porque ele está se comunicando, verificando se todos os componentes estão trabalhando de forma perfeita. Então, nesse momento do boot, né, do bootstrap, na hora que ele liga o aparelho, todas as tensões, todos os componentes vai trabalhar para mandar uma informação para o processador de que todos os componentes estão funcionando. Então perceba aqui, ó, vou ligar novamente, né? Ó, liguei a placa. Se eu não segurar o botão, ele não vai ligar. Ó, vai chegar em 100 e alguma coisa e aí passou para 280 miliamperes. Quando ele chega nessa amperagem, né? Nesse consumo de 200, 250, é onde ele já se comunicou com o software, né? E aí ele vai dar o boot de inicialização. Quando o aparelho trava em 150 miliamperes para baixo, há sim uma possibilidade de ser memória, né? De ter corrompido a memória e a memória está com problema. Então a gente deve sempre fazer alguns testes que já tem no curso, né? Todas as aulas ali para você fazer o passo a passo, verificando tensões de saída do Power Manager, né? Verificando as bobinas de saída, que são as bobinas de book, né? Que é onde vai as tensões para o processador e por aí vai.